Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, direto aqui do Gabinete Pastoral. Hoje é dia 12 de abril de 2020, é um domingo de Páscoa, Páscoa cristã. Eu digo Páscoa cristã porque existe a Páscoa judaica. Essa começou na última quarta-feira, dia 8 de abril. E, de acordo com o Êxodo 12, verso 15, que os judeus guardam até hoje, ela tem duração de 7 dias, então ela encerrar-se-á na próxima quinta-feira, dia 16 de abril. A Páscoa judaica, ou Pessá em hebraico, que significa passagem, foi instituída por Deus aos judeus, conforme Êxodo capítulo 12, para celebrar, para comemorar, para festejar a libertação, a saída do povo de Israel do Egito depois de 430 anos lá, dos quais 400 de absoluta e pura opressão e escravidão. Na Páscoa judaica havia o cordeiro que deveria ser sacrificado, Êxodo capítulo 12, versículos 3 e 6 dizem isso, e o sangue desse cordeiro derramado como preço pela liberdade dos judeus, de acordo com o versículo de número 7. Esse cordeiro deveria morrer para que o povo vivesse. O cordeiro deveria ser sacrificado para que o povo tivesse vida. Tudo isso acontecia ano após ano, ou seja, todo ano tinha que matar um cordeiro para que esse cordeiro, então, representasse, significasse a situação para a libertação do povo. Muito bem. Na Páscoa cristã, de acordo com 1 Coríntios 5, 7, lemos o seguinte: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Então, Cristo é o Cordeiro Pascal, ou Jesus Cristo é o Cordeiro que morreu, que foi sacrificado, que derramou seu sangue, de acordo com a profecia de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, o derramar do sangue de Cristo na cruz do Calvário foi o preço pago por nossa liberdade da escravidão do pecado. Na Páscoa judaica, o cordeiro morria para o povo ser libertado. Na Páscoa cristã, Cristo é o cordeiro que morre em nosso lugar para que tenhamos vida. Na Páscoa cristã, Jesus morreu a nossa morte para vivermos sua vida, como aliás diz a letra da música que entoamos em nosso cancioneiro evangélico. De acordo com Hebreus capítulo 9, do verso 22 ao 28, Jesus morreu uma única vez, oferecendo-se para sempre. Na Páscoa judaica, o cordeiro morria todo ano. Todo ano um cordeiro era sacrificado. Na Páscoa cristã, Cristo morreu como Cordeiro de Deus uma única vez. Na Páscoa judaica, existem vários símbolos. O cordeiro, o pão sem fermento, o ajuntamento do povo, cada símbolo com o seu valor e significado. Na Páscoa cristã, também existem vários símbolos. Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 e 31. A cruz, local onde Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado. O túmulo, local onde o Cordeiro de Deus, que é Jesus, sacrificado, foi sepultado. E a pedra que milagrosamente foi removida da entrada desse sepulcro, lugar onde o Cordeiro de Deus, sepultado, ressuscitou. Para mim, é o grande diferencial de tudo, porque é o testemunho da ressurreição de Jesus. Afinal, o túmulo está vazio, porque desde o primeiro dia Jesus não está lá, porque ele ressuscitou. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, nosso amado Senhor e Salvador, ressurgiu dentre os mortos. Assim, a ressurreição de Jesus é o maior símbolo para a Páscoa cristã, porque com a sua morte, Jesus comprou para si um povo, e com a sua ressurreição ele venceu a morte, de acordo com 1 Coríntios 15, 55 e 56. O último inimigo a ser vencido, e com isso ele garantiu a nossa ressurreição. Uma questão que surge é que diz respeito ao tratamento dado à ressurreição de Jesus. Queridos, desde Mateus capítulo 11, versículos 11 e 12 até o 15, quando os soldados romanos foram subornados pelos judeus para que, mentindo, afirmassem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus à noite, enquanto eles, soldados, dormiam,
E por isso não houve ressurreição. Não há, desde então, ao longo de todos os tempos, um assunto mais combatido no cristianismo do que a ressurreição de Jesus. E isso, ao longo dos séculos, se dá por razões mais que óbvias. É que todos os chamados líderes das maiores religiões do mundo, Buda, Maomé, Allan Kardec, Confúcio, só Jesus Cristo ressuscitou. Dentre todos os líderes das maiores religiões do mundo, só Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos e seu túmulo está vazio. Só Jesus venceu a morte e se assenta à direita de Deus Pai. Bem, ainda que questionada, ainda que discutida e até mesmo desacreditada por alguns, a Bíblia, para nós protestantes, a palavra de Deus, nossa única regra infalível de pé e prática, apresenta provas, evidências inquestionáveis da ressurreição de Jesus. A ciência questiona, tenta desmentir a ressurreição. A Bíblia prova a sua ocorrência com um fato absolutamente verdadeiro. Enquanto as outras religiões desacreditam da ressurreição de Jesus com base no fato verdadeiro de que seus próprios líderes e fundadores não ressurgiram, e aí tomam Jesus como igual a Buda, Maomé, Allan Kardec, Krishna, Confúcio e outros tantos, agora muito respeitosamente e sem nenhuma discriminação ou menosprezo à fé ou filosofia de qualquer outra pessoa, o que Jesus não é, não foi e jamais será é ser igual a qualquer um desses outros líderes. As religiões tentam desacreditar a ressurreição de Jesus baseada nos fatos absolutamente verdadeiros de que os seus líderes e fundadores não ressuscitaram. Então eles não acreditam porque já que os seus não ressuscitaram, como Jesus ressuscitaria? Mas a Bíblia afirma que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de fato e em absoluta verdade ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e os seus restos mortais não estão lá no sepulcro, porque o sepulcro está vazio, a pedra foi removida, Jesus ressuscitou. A Bíblia afirma e comprova a ressurreição de Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito do Pai. Dentre tantos textos, um que eu quero destacar na manhã de hoje é Atos capítulo 1, versículo de 1 a 11. Eu peço que você leia em sua Bíblia, porque eu apenas vou citar alguns versículos. Então, observando esse texto, Atos 1, de 1 a 11, são pelo menos 3 as afirmações e comprovações para a ressurreição de Jesus. E a primeira dessas afirmações e comprovações bíblicas de que Jesus ressuscitou, baseada em Atos capítulo 1, de 1 a 11, é o seguinte. Olhem para os versículos 3, 9 e 11. Jesus ressuscitou e durante 40 dias, depois de ressurreto, apareceu para pessoas. Olha o versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha o 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Olha o 11. E lhes disse, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Queridos, a comprovação dessa afirmação está no registro dos feitos de Jesus mencionados aqui mesmo em Atos capítulo 1. Por exemplo, olhem os versículos 7 e 8. Jesus ressurreto falou com pessoas sobre coisas concernentes ao reino de Deus. Então, houve um diálogo, o que significa que Jesus viu e foi visto, falou e foi ouvido por pessoas. As palavras de Jesus registradas aqui em Atos 1 mesmo. Olha o versículo 7 de novo. A vocês não compete saber quando eu voltarei. Versículo 8. Para realizar a minha obra, que é sobrenatural, vocês receberão poder sobrenatural, poder do alto, poder do Espírito Santo. Vocês serão cheios, serão revestidos desse poder do Espírito Santo. Ainda o versículo 8. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês falarão, contarão, pregarão, proclamarão, anunciarão às pessoas coisas sobre mim que vocês ouviram e viram e aprenderam. Ainda, de acordo com o verso 3 de Atos capítulo 1, Jesus alimentou-se juntamente com outras pessoas. Lucas 26, 24, 36 a 49, João capítulo 19, João capítulo 20,
versículos 19 e 20, dizem que Jesus comeu pães e peixes com seus discípulos. Então Jesus apareceu durante 40 dias depois de ressurreto, falou, ouviu, viu, foi visto, comeu. Esta é a primeira afirmação e comprovação bíblica da ressurreição de Jesus ao terceiro dia, registrada em Atos capítulo 1. A segunda dessas afirmações e comprovações em Atos capítulo 1 para a ressurreição de Jesus é a seguinte: Jesus foi visto em corpo por muita gente. O versículo 3 diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 9, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O apóstolo Paulo, quando escreve sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele apresenta o que a gente pode dizer como uma lista de pessoas que viram Jesus ressurreto ao longo desses 40 dias que Atos capítulo 1 fala. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, Paulo registra que o apóstolo Pedro viu a Jesus. Em 1 Coríntios 15, verso 6, Paulo diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto e disse que a maioria dessas pessoas ainda vivia nos dias em que ele, Paulo, escreveu 1 Coríntios 15, 30 anos depois de João capítulo 20. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, Paulo registra que Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus, viu Jesus ressurreto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, os demais apóstolos também viram a Jesus ressurreto. 1 Coríntios capítulo 15, verso 8, o próprio apóstolo Paulo viu a Jesus ressurreto. Queridos, a respeito de pessoas que viram Jesus ressurreto, não podemos deixar de afirmar, conforme os evangelhos registram, que Mateus 20, verso 11, diz que Jesus apareceu ressurreto a Maria Madalena. Marcos capítulo 16, versículos 1 e 2, diz que Jesus apareceu a Maria, mãe de Tiago, mãe do próprio Jesus, ele depois de ressurreto. Lucas capítulo 24, versículos 13, 14 até o 25, dizem que Jesus apareceu a 2 discípulos que saíram de Jerusalém e iam para Emaús. Jesus foi visto em corpo, não uma sombra, ou uma luz, ou um espectro, muito menos uma manifestação ectoplasmática, mas em corpo transformado e glorificado, Jesus foi visto por muita gente. Essa é a segunda afirmação sobre a ressurreição de Jesus em Atos. A terceira, em Atos 1, de 1 a 11, sobre a ressurreição de Jesus é a seguinte: anjos testemunharam aos que observavam a ascensão de Jesus sobre sua ressurreição. Olha o verso 10. Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. O verso 11 diz: eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus dentre os mortos foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Lembremos-nos de que já João capítulo 20, de 11 a 15, registra que anjos haviam testemunhado a Maria Madalena sobre a ressurreição de Jesus no túmulo já vazio, quando ela, com outras mulheres, foram visitar o túmulo de Jesus para ungir o corpo dele sem saber que ele já tinha ressuscitado. Agora aqui em agora em Atos capítulo 1, 40 dias depois de João capítulo 20, novamente anjos proclamam, testemunham a todos os presentes sobre a ressurreição de Jesus, quando de sua ascensão ao céu, e ainda anunciaram que o mesmo Jesus que ora era visto por todos, que ali estavam, voltaria. Mesmo que a ciência desconsidere, discorde, as demais religiões, outras religiões, não acreditem com base no fato verdadeiro de que seus próprios líderes e fundadores não ressuscitaram, que Jesus não ressuscitou também, dentre os mortos, a Bíblia, para nós protestantes, a palavra de Deus, única regra de fé e prática, confirma e comprova em Atos 1 que Jesus ressuscitou e nos dá 3 afirmações disso. Primeiro, ele apareceu a muita gente, foi ouvido, comeu com algumas pessoas. Segundo, Jesus foi visto em corpo, não uma sombra, uma forma ectoplasmática, corpo. Terceiro, anjos testemunharam sobre isso. Eu espero que você fique sempre com a palavra de Deus, que Deus te abençoe, um bom domingo de Páscoa, fique na paz do Senhor, depois você poderá ter acesso ao sermão do domingo desta noite, dia 12. Deus abençoe, amém.